pessoal, tudo bem? Sou a professora Kelly, de língua portuguesa, do município de Ribeira do Pombal, Colégio Avência Brito, e hoje estou aqui para eh, trabalhar a atividade remota da turma do oitavo ano, a segunda atividade remota da turma do oitavo ano, certo? É um imenso prazer estar aqui com vocês. Espero ajudá-los a desenvolver essa atividade e qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre a atividade, vocês coloquem no link, nos comentários aí abaixo, qual a dificuldade que vocês estão tendo, ajudem e aí a gente pode estar respondendo a vocês, tá certo? Ou qualquer coisa, quem tiver o meu contato pode entrar em contato comigo que a gente vai poder ajudar vocês, tá certo? Então vamos começar? Vamos lá. Bem, nessa atividade que vocês receberam, nessa segunda atividade remota, ela veio repleta de histórias maravilhosas. Eu até sou suspeita em falar porque eu sou muito fã de histórias mitológicas, né, que envolvem a mitologia grega, as lendas, as histórias que nela acontecem, os deuses, é toda uma coisa de magia que prende a gente, né? Será que é real? Será que não é? Mas a gente tem certeza que essas histórias, essas mitologias são lendas, né, que se desenvolveu ao longo desses tempos, certo? Então, logo no início aí, nós vamos ter algumas histórias. A primeira história fala sobre Heracles, certo? Mas quem é Heracles? Aí a gente precisa ir lá, tá? A gente precisa, antes da gente poder fazer essas atividades remotas, é importante primeiro que a gente pesquise e estude sobre o assunto, tá bom? Porque se a gente for começar a ler o texto, vocês vão perceber, mas quem é Heracles, né? E Heracles é o que nós conhecemos, né, como Hércules, tá? Heracles é a forma em latim que as pessoas davam a pessoa que tinha muita força, muita coragem, era destemido. E Heracles tinha todas essas características, certo? Então vamos conhecer um pouco sobre a história de Heracles e tudo que está em torno dele, tá bom? Vamos começar primeiro com o texto 1. No texto 1 aqui, vocês têm aí, ó, as façanhas de Heracles, ok? Aqui em cima vocês estão vendo uma imagem mesmo típica da mitologia grega. As coroas, os centros que eles têm na mão, certo? Então, toda a postura, mulheres lindas, deuses fortes, né? Todos empoderados. Então, isso já mostra a característica do que é a mitologia grega, certo? Então, vamos lá para o texto 1. As façanhas de Heracles. Os gregos também tinham heróis e não somente deuses. Para eles, os heróis eram fruto da união entre uma divindade e uma mortal, tá? Heracles foi um herói mais popular da Grécia. Prestou grandes serviços aos homens, livrando-os de monstros que causavam numerosos estragos. Por isso, os gregos reconhecidos não cessaram de celebrar suas façanhas. Bastava vê-lo para perceber sua força. Ele era colossal. A estatura fora do comum, Heracles herdou do pai. De fato, era filho de Zeus com uma mortal Alquimena. É o que nós chamamos de ninfa, né? Era, portanto, um semideus. Então, a formação de Heracles foi Zeus, que era o chefe, né, lá no Olimpo, ele era o chefe dos deuses, certo? E muito poderoso, muito, né, bem fisicamente forte. E ele teve um caso com essa ninfa, que era a Alquimena, certo? E aí surgiu Heracles, tá bom? Vamos lá. E para vocês conhecerem mais a história, vocês podem estar também pesquisando, estudando sobre a história de Heracles, quem era Heracles, e vocês vão conhecer bem a história dele. Pesquisem e se aprofundem desse conhecimento, que é muito, muito instigante. Vocês vão gostar mesmo. Aí a gente, aqui, né, logo embaixo, tem a referência de onde foi retirado esse texto, certo? Claude Pousadox, Contos e Lendas da Mitologia Grega, ilustrações de Frederic Mansor, tradução de Eduardo Brandão, São Paulo,
Companhia das Letras 2001. Ok? Então vamos para o próximo texto. Leia o mito para responder as perguntas. Texto 2. A infância de um herói. Com o passar dos anos, a força de Heracles se tornou incrível, mas ele nem sempre conseguia controlá-la. Enquanto seu irmão se mostrava dócil e aplicado, o semideus se revelava uma criança muito disciplinada. Os mestres encarregados de sua educação eram obrigados a lhe chamar a atenção o tempo todo. Inquieto com os acessos de cólera daquele filho turbulento, o anfitrião mandou que ele terminasse sua formação no campo. Os prados e bosques eram mais propícios ao seu desabrochar. Lá ele aprendeu a manejar o arco e as armas e caçava o dia inteiro. Logo se transformou no arqueiro hábil e no lutador inigualável. Ninguém seria capaz de desafiá-lo por uma corrida. E ele não hesitava em enfrentar os animais mais poderosos e mais rápidos. Um dia, na volta de um seus longos passeios, Heracles cruzou com uma tropa de homens que marchavam a passo rápido. Quis saber qual a finalidade daquela marcha. Mal olhando para ele, os homens responderam com arrogância: Somos enviados de Ergino, rei de Orcomeno. Como todo ano, vamos cobrar dos tebanos o tributo que nos devem. Não nos atrase. Para impedir que despojassem sua cidade natal, Heracles lhes deu uma cruel lição. Com a espada, cortou o nariz e as orelhas de todos e os enfiou numa corda, que amarrou no pescoço deles. Quando Egino viu o ultraje que lhe havia infligido, enviou um exército contra Tebas, mas os soldados nem tiveram tempo de chegar perto das muralhas da cidade. Vencido por Hércules, Egino foi obrigado a pagar aos tebanos um tributo 2 vezes maior do que eu recebia. Também aqui tem a referência de onde foi retirado o texto, certo? Cláudio Posadox, Contos e Lendas da Mitologia Grega, ilustrações de Frederic Mansor, tradução de Eduardo Brandão, São Paulo, Companhia das Letras, 2001. Aí nós temos aí a primeira, temos 2 palavrinhas que vocês podem ter, que traz aí como referência no texto, como significação, porque às vezes, né, pode ter, é como se fosse o dicionário do texto, tá? Nós temos aí tributo, imposto pago por um estado ou cidade a outra. Todos nós sabemos que tributos são os impostos que nós pagamos no dia a dia. Hoje, essa palavra tributo é, hoje é aplicado como imposto, né? E despojassem, o significado dela é roubassem e saqueassem, ok? Aí a gente vai agora para a primeira questão. Eu não sei se vocês acompanharam um vídeo meu que tem aí também no canal, que fala sobre a diferença e a ligação que existe entre interpretação e compreensão textual, tá? Lembrando aqui, fazendo uma retrospectiva para vocês, fazendo uma síntese rápida, compreender um texto é quando, lá no texto, eu trago todas as informações que o texto tem. O título, do que se trata o texto, o tema, o enredo da história, tudo voltado para o que o autor está mostrando ali, tá certo? Já a interpretação do texto, ele parte do pressuposto maior, ou seja, além de compreender, além de ter aquelas informações do texto, eu tenho que ter um conhecimento maior, trazendo o meu conhecimento de mundo sobre a história, sobre aquela questão. Além de ter eu tenho que, é como se fosse uma questão implícita. Eu vou além do texto, certo? E isso é o ato de interpretar, ok? E é o que nós iremos fazer agora nessas interpretações e compreensão textual aqui. Na primeira questão, nós temos assim: como lido no texto de Posadox, o herói grego Heracles era fruto da união entre uma divindade, que no caso era Zeus, e uma mortal, que era Alquimena.
Considerando isso, releia os trechos e identifique no semideus uma atitude considerada humana e uma outra divina. Então, vocês vão perceber aí, lá está bem claro, lá no texto, o que é uma questão divina e o que é uma questão humana. Vocês vão ver várias passagens aí mostrando o que ele é, o que é uma ação humana, coisas que nós humanos fazemos. Por exemplo, a rebeldia é um ato de humanidade do ser humano, certo? A questão da intolerância, certo? A formação biológica, porque é uma questão humana, tá? A formação biológica. Então, vocês vão ver aí no texto, tanto no texto 1 quanto no texto 2, traços de características humanas, certo? As características divinas é filho de um Deus, Zeus, né? É uma característica divina. Outras características divinas, que eu não vou estar dando todas as respostas, vocês vão estar pesquisando aí no texto, tá certo? Então, vão buscar aí todas essas questões para que vocês possam estar respondendo a essa questão aí, tá certo? Próxima questão, vamos lá, texto, questão 2. Ao cruzar com uma tropa de homens, Heracles perguntou a razão de a marcha ser tão rápida. Qual foi a resposta e o comportamento dos homens diante da pergunta do herói? Então, a gente vai lá novamente para o texto. Quando ele chega aqui e pergunta, ó, um dia na volta de um dos seus longos passeios, Heracles cruzou com uma tropa de homens que marchavam a passo rápido. Quis saber qual a finalidade daquela marcha. Mal olhando para eles, os homens responderam com arrogância: somos enviados de Egino, rei de Orcomeno. Como todo ano, vamos cobrar dos tebanos o tributo que nos devem, não nos atrase. Então, a partir daí, vocês já começam a ter uma ideia de como vocês irão responder a esta segunda questão aqui. Lembrando o seguinte: sempre que quando vocês forem responder uma questão discursiva, o que é uma questão discursiva? É uma questão como essa, aberta. Uma questão que vocês vão precisar escrever, não é de marcar X, é de você escrever. Então, você vai ter que usar o discurso, por isso que a gente chama de questão discursiva. E não esqueçam de quando vocês forem responder essa questão discursiva, vocês pontuarem, tá? Na hora que vocês produzirem a resposta, leia em voz alta. Quando você lê em voz alta, você vai percebendo onde é necessário ali a pontuação, tá? Então, faça isso na hora de responder. Respondam com bastante atenção e evitem rasurar, tá? A rasura pode prejudicar um pouco a resposta de vocês. Então, leia em voz alta, pontue direitinho, tudo certinho, para vocês responderem essas questões abertas, tá certo? Na próxima questão, nós temos aí, ó, de acordo com as regras de convivência social, afirma se Hércules de acordo com as regras de convivência social, é possível afirmar se Hércules agiu certo ou errado com os homens de tropa. Justifique, ou seja, você vai dizer o seguinte: a atitude que Heracles fez nessa de cortar o nariz, cortar as orelhas e mandar para Egino como uma resposta daquela atitude, vocês acham que foi uma atitude correta, certa ou errada? E aí vocês vão justificar por quê, tá? Justifique a sua resposta, tá certo? No compreender do texto aí, isso é um ato de interpretar, vai além dos conhecimentos que traz o texto. Isso aí já vai partir do seu discurso. Lembrem-se de pontuar corretamente para que a gente, na hora da correção, consiga entender o que vocês estão querendo argumentar ali, tá certo? Na quarta questão, temos aí, ó, com referência à narrativa mitológica, pesquisem. Aí a gente vai lá, mas o que é uma narrativa mitológica? Primeiro eu vou para a concepção do que é uma narração. O que é um texto narrativo? O que é uma narrativa? Narrativa é quando a gente está narrando algo, essa narração precisa de um narrador. Dentro dessa narrativa nós temos as características de uma narrativa, que é a narração de uma história,
de um fato, tá? Nesse caso aí do texto de vocês, nós estamos falando de uma narrativa mitológica. Então, o que é uma narrativa mitológica? É uma narração de uma história mitológica, que envolve quê? Deuses, semideuses, heróis, guerras, lutas, amores. Então, tudo isso está dentro das características de uma narrativa mitológica. Aí nós temos aí, número 1, mitologia grega, número 2, mito, número 3, alegoria, tá? Embaixo nós temos 3 opções que vocês vão enumerar essas opções aqui a essas respostas aqui, essas possíveis respostas aqui. Aí na primeira opção nós temos aqui, histórias com simbologia agregada que participam do imaginário coletivo de um povo. Na opção 2 aqui, forma de expressar algo abstrato por meio de algo concreto. E na opção 3 aqui, composta por deuses, semideuses, heróis, monstros e seres. Ou seja, vocês vão estar indo lá no dicionário, vocês podem acessar o dicionário online, vocês podem pesquisar no dicionário Aurélio, tá? Pesquisem dicionários, tá? Atuais, porque a gente sabe que nossa norma ortográfica teve algumas modificações, então pesquisem com os dicionários atuais, vocês podem estar acessando a internet, e aqueles que não têm acesso à internet, mas que por um acaso vai assistir esse vídeo também, porque um coleguinha indicou, emprestou o celular para você poder fazer, o seu pai, sua mãe e tal. Então, se vocês por um acaso tiverem acesso a isso, vocês também podem estar pesquisando esses dicionários pela internet, tá bom? Aí vocês vão encontrar essas respostas aqui e vão associar essas opções que tem aqui. Tranquilo. E mesmo que vocês não tenham acesso ao dicionário, é muito tranquilo vocês olharem e ter uma ideia do que se trata lá, porque até mesmo no texto fala um pouco sobre isso, tá certo? Até lá no texto vocês encontram essa resposta. Muito tranquilo, muito fácil aqui, sem problema nenhum, ok? Na quinta questão, nós temos aí, após reler o texto 2, aí a gente vai aqui lá para o texto 2, aqui, ó. Esse aqui, ó. Após reler o texto 2, certo, gente? Aí vocês vêm aqui, ó. Após reler o texto 2, a infância de um herói, cite as características de uma narrativa mitológica. Lembrando a vocês que eu volte lá um pouquinho aí o vídeo, que vocês vão ver lá o que eu falei sobre narrativa mitológica. É uma história que envolve assuntos da mitologia grega, deuses, heróis, semideuses, ninfas, heróis, tá? E identifique um trecho do texto que exemplifique uma dessas características aí. Aí vocês vão lá, pesquise também sobre o que é uma narrativa mitológica, para fortalecer mais ainda o conhecimento de vocês. E vocês vão lá no texto, vão retirar um trecho e colocar aqui nesse espaço, ok? Isso nós finalizamos a primeira aula, tá? Que é trazendo a história de Héracles, um pouco da história, e agora nós vamos para a aula 2, trabalhando aí nesse contexto a interpretação e compreensão textual, tá certo? Já na aula 2, nós temos aqui exercício de aplicação, os 12 trabalhos de Hércules. Mas, professora, lá em cima tinha Héracles, e agora aí está Hércules. Aí requer o que da gente? Pesquisa, estudo para conhecimento disso aí. Porque às vezes pode confundir, mas lá em cima estava falando de Héracles, agora aqui está falando de Hércules. Aí vocês vão lá pesquisar o nome Héracles, aí ele vai direcionar para que você conheça a história de Héracles, e que, se vocês forem ver, em latim, Héracles é a mesma coisa de Hércules, tá? Que é uma pessoa forte, de coragem, destemido. E vocês vão entender que Héracles é a mesma coisa de Hércules, ok? Aí a gente vai para a segunda parte da aula aqui, ó. Passada na Grécia Antiga, a história começa apresentando Hércules, falando que ele era filho de Zeus com a mortal Alquimena. Quando Zeus se casou com a deusa Hera, ela muito ciumenta. Quando Zeus se casou com a deusa Hera, ela, muito ciumenta por Hércules ser filho de uma paixão antiga dos Zeus,
o manda que realizasse 12 trabalhos dificílimos. Hércules consegue realizá-los, deixando Hera cheia de ódio. Fazendo uma associação à narrativa grega, os 12 trabalhos da Mônica, de Maurício de Souza, começa com uma página de um editorial mostrando uma apresentação da edição a seguir, uma seção de curiosidades com os textos desenvolvidos por Sidney Guzman, contando a história da mitologia grega como um todo, incluindo as informações sobre os deuses do Olimpo e a caricatura de cada um deles. Com isso, conhecemos um pouco sobre a história dos 12 principais deuses e seus parentescos. Zeus, Senhor Supremo do Monte Olimpo; Hera, deusa protetora das mulheres e dos partos; Poseidon, deus dos mares; Deméter, deusa da agricultura; Hestia, deusa dos lares; Hefesto, deus das forjas; Hermes, mensageiro dos deuses; Apolo, deus do sol; Artemis, deusa protetora das crianças; Atena, deusa da sabedoria; Ares, deus da guerra; e Afrodite, deusa do amor. Quando Cebolinha a xinga, ela arremessa tão forte o Sansão que acerta na cabeça da Hera, já dentro do castelo de Deus. Com raiva, Hera manda que ela cumpra 12 trabalhos, os mesmos que Hércules realizou, até uma forma de se vingar dele. Com a ajuda do Cebolinha, Mônica começa a realizar os trabalhos, só que cumpridos de uma forma bem diferente que Hércules realizou. Os trabalhos a serem cumpridos foram esses na ordem. Primeiro, dominar um leão invencível e furioso que estava assustando a região de Nemeia. A solução encontrada foi tirar o espinho do pé do leão que o incomodava, e sempre que ele se aproximava para pedir ajuda, todos corriam. O leão era o rei leonino. 2. Vencer a Hidra de Lerna. De Lema. Lerna. É Lerna? É Lema. Vamos ver aqui. A Hidra de Lerna. Isso mesmo. Vencer a Hidra de Lerna, um monstro de 7 cabeças. Tinha que descobrir qual das cabeças é a vital. A solução foi a Mônica acertar uma pedra gigantesca em cima da Hidra, matando-a por completo. A ordem 3. Vencer um elefante que está arrasando a aldeia de Arimanto. A solução foi o povo alimentá-lo uma vez ao dia, já que ele precisava sair para buscar água e alimentos. O elefante era o Jatalhão. Opção 4. Pegar uma corça de patas de bronze super veloz e arisca. A solução foi o Cebolinha arrumar uma super rede para apanhá-la desprevenida. Opção 5. Quer dizer, opção 5 não. Ordem 5. Espantar aves na aldeia do Estínfalo. Desculpa, gente. Espantar as aves na aldeia de Estínfalo, que faziam barulho ensurdecedor quando cantavam. A solução foi a Mônica chorar mais alto que elas e acabaram indo embora. O povo de Estínfalo foram interpretados pela turma do Piteco. A ordem 6. Limpar o estábulo com 500 mil porcos do rei Cascão de Alguias. A solução foi cavar um canal do rio até o estábulo, levando todos os porcos de uma só vez. Ordem 7. Enfrentar um touro feroz na ilha de Creta. Sem querer, descobrem que eram o Franjinha e a Titi, que se disfarçavam de touro para assustar o povo da região, solucionando o caso. Ordem 7. Enfrentar as éguas de Diágenes, que comiam gente. Cebolinha foge da missão com medo e é capturado.
Mônica encontra o rei, que a leva até as éguas, e encontra o Cebolinha preso a elas, recusando a comê-lo, por não gostarem de cebola. A solução foi a Mônica oferecer alfafa a elas que gostaram. O rei de Diógenes era a Dona Morte. Opção a ordem a nona ordem, conseguir o cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. A solução foi trocar o cinto dela pelo da Mônica. A Hipólita era a Tina. 10. Tirar os bois de Gerião, um gigante de 3 cabeças, devolvendo o pastor Chico Bento. Mônica aceita o desafiar numa luta e ganha ao falar que é simpático, principalmente a cabeça do meio. Ao virarem a cabeça, vai a nocaute. E Mônica passa a ser a nova dona da região, que passa o poder ao Chico Bento. A 11ª ordem, pegaram a maçã de ouro do jardim de Hespérides, onde tinha Magali como guardiã. A solução foi falar que tinha várias frutas mais gostosas no jardim para ela tomar conta. Ela fica desesperada e sai correndo para devorar as frutas enquanto eles conseguem pegar a maçã. A 12ª ordem, descer ao inferno para pegar Cérbero. Desceu ao inferno para pegar Cérbero, o cão de 2 cabeças, sendo que o rei Hades, feio, não permite. Para esse trabalho, ela tem a ajuda de Zeus e seu mensageiro Hermes, que levou o Sansão até lá na hora que eles estavam presos às chamas. Mônica pega o coelho e taca no rei, anulando o poder dele e das chamas. Eles pegam o Cérbero, que era o floquinho, e cumprem com isso os 12 trabalhos. A Mônica também se envolveu em uma grande aventura para poder recuperar o coelhinho que a madrasta pegou. Ela terá que enfrentar os 12 trabalhos, assim como Heracles. Leia os quadrinhos e veja como ela enfrentou o desafio. O Leão de Nemeia. Então, nós temos aí a história em quadrinho, que vocês vão estar lendo em casa, tá? Mas é uma história maravilhosa. Eu li com vocês aí a maneira como Mônica enfrentou, né? Como Hércules. Não da mesma maneira como Hércules, mas enfrentou também as 12 ordens que Hera mandou a Mônica fazer, não é verdade? Então, aqui nós temos a história em quadrinhos. Vocês vão estar vendo aí todo o desenrolar da história, tá vendo? Que a gente leu lá, logo acima, todo o desenrolar, ok? Esse aqui foi do Leão Nemeia, não foi isso? Ó, Leão da Nemeia. Leão de Nemeia? Leão de Nemeia! Todo mundo assustado, né? Ó, todo mundo assustado, olha pra Mônica, Cebolinha todo assustado. Aí você vê de lá alguém tacando, as pessoas fugindo, né? Quando falou Leão de Nemeia, todo mundo correu assustado. Aí vem aqui a fala de Mônica. Essa é boa. Que pessoal medroso, né, Cebolinha? E Cebolinha também capou o gato. Saiu correndo. Uma expressão nossa também aqui, né? Cebolinha, aonde pensa que vai? É que eu vi minha mãe chamar. Grau! O leão apareceu nessa mesma hora, né? Aí você vê a cara do leão assustado, você vê que a cara assustado, aquela cara de nervoso, aquela cara de sabe que vai, parece que vai comer um. Cebolinha, por acaso essa é sua mãe? Infelizmente não. Então, socorro! Aí, Cebolinha, com a linguajar dele, socorro! Eles conseguem subir em uma árvore, né? Aí tá aqui, quando eles conseguem subir na árvore, ele aqui começa a chorar. Ó, puf, puf.
Não aguento mais. Buá, buá. Ué, ele tá chorando? Aí eles começam a ficar assim, inquietos. Hã? Com licença, seu leão. Qual é o problema? Ai de mim, há meses que eu sofro. Tenho um espinho no pé que me enlouquece de dor. E toda vez que eu vou pedir ajuda, todos fogem apavorados. Ah, então é isso. Deixa comigo. Um, dois e pá! Puxou. Três. Ah! E aí ele ficou feliz. Tá vendo? Opção um. Tanto Mônica quanto Heracles conseguiram resolver o trabalho. Vencer o leão de Nemeia. Indique a alternativa que diz a alternativa. Então, gente, significa aí que só tem uma resposta correta. Então, indique a alternativa que discorre de maneira correta sobre a história em quadrinhos lida. Observe o que é que a questão está lhe pedindo. Tanto Mônica quanto Heracles conseguiram resolver o primeiro trabalho, vencer o leão de Nemeia. Indique a alternativa que discorre de maneira correta sobre a história em quadrinhos lida. Aí nós temos a opção A. A história em quadrinho traduz o mito indicando sua impossibilidade de existência de um mundo real. É isso que está mostrando? É possível compreender o mito da história em quadrinhos, pois Mônica e Cebolinha fazem a parte dos mitos da humanidade. Opção C. Na história em quadrinhos, Cebolinha tem os mesmos poderes de Heracles, que indica que a história é idêntica ao mito grego. É isso mesmo? Opção D. A história em quadrinhos coloca personagens divertidos vivenciando a história de Heracles em outro contexto. E a opção E. A história em quadrinhos fazem parte da mitologia grega. Mônica e Cebolinha, no caso, vivem a história original e de ensinamento global. É isso que está passando a história em quadrinho aí? Tá? Analisem bem essa resposta. Tá bem clara a resposta aí, tá? Vocês podem encontrar um pouco de dificuldade, mas essa vocês virem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, aqui, leia essa parte aqui. Depois, inclusive, o de Leão de Nemeia é o primeiro, tá certo? Observe o que é que acontece aqui e vá lá para a história em quadrinho e veja. Então, o que é que ele quer mostrar com isso, tá? Tanto Mônica quanto Heracles conseguem resolver o primeiro trabalho, vencer o leão de Nemeia. Indique a alternativa que discorre de maneira correta sobre as histórias em quadrinhos lida. Então, é sobre o que acontece aqui na história em quadrinhos, tá certo? Agora vem a segunda parte dessa atividade. Agora é a sua vez. Reescreva a história em quadrinhos lida em quadrinhos. Lembre-se em que, quando retirarmos as frases do balões, usamos o travessão para o quê? Para substituir os balões em cada fala. Use a sua criatividade. Então, gente, aqui nesse espaço, vocês irão pegar essa história aqui, tá? Da turma da Mônica, sobre o Leão de Nemeia, essa história em quadrinho, e vocês irão reescrever essa história aqui embaixo, tá? Vão reescrever, utilizando todos os sinais de pontuação da maneira que deve ser utilizada. E quando vocês forem introduzir a fala dos personagens, vocês vão usar o quê? O travessão. Tá certo? Então, bom trabalho aí para vocês. Vamos para a próxima questão, aí a gente já vai para a aula 3. Envolvendo ainda o texto, né, sobre mitologia grega. Aí aqui nessa questão traz um caça-palavras. Até um caça-palavras um pouco diferente. Bem legal essa atividade aqui. Gosta de mitologia grega? Eu adoro. Então, divirta-se jogando este caça-palavra mitológico. As palavras deste caça-palavras estão escondidas na horizontal, tá? Vertical e diagonal. Sem palavras ao contrário. Não tem nada de palavras ao contrário aí não, viu, gente? São palavras escritas da maneira que deve ser, da maneira correta. Pode estar na horizontal, pode estar na vertical, pode estar na diagonal, tá certo?
Então, aqui estão as palavras que vocês irão pesquisar aqui em cima, tá certo? Bom trabalho. Aqui tá maravilhoso. Vocês, pronto, para fazer essa atividade aí eu vou dar uma dica para vocês. Pegue o lápis de cor e faça cada palavra com uma cor diferente, que aí vocês vão encontrar todas e vai ficar tudo bem, bem organizadinho, tudo bem bonitinho. É uma dica que eu dou a vocês. Pegue o lápis de cor e vá fazendo com lápis de cor, cada palavra com a cor diferente. Beleza? Vamos para a próxima questão. Escolha um desses seres e apresente através de um breve comentário escrito essa figura mitológica. Não esqueça de ilustrar. Ou seja, aqui em cima vocês irão pesquisar o nome de Afrodite, Apolo, Ares, Atena, Caos, Cronos, Deméter, Dionísio. Vocês vão pegar esses nomes, vão escolher apenas um. Ah, vou escolher, por exemplo, Afrodite, que era a deusa do amor. Pronto. Aí aqui eu vou fazer, vou pesquisar sobre Afrodite, tá certo? E vou fazer um breve comentário sobre essa figura mitológica. Para eu poder fazer esse comentário, primeiro eu preciso ter conhecimento sobre isso. Aí vocês vão pesquisar lá sobre essa figura que vocês querem, vocês escolhem aí, vão falar, vão fazer um breve comentário. Como assim, professora? Por exemplo, Afrodite, deusa do amor, era bonita por isso, assim, tal, tal. Breve comentário sobre ela, sobre a pessoa, sobre o Deus. E em seguida vocês fazem um comentário aqui e aqui ao lado, vocês fazem um comentário aqui, ó, no meio até aqui o meio. Vocês fazem esse comentário e aqui desse lado você faz o desenho representando esse ser que você escolheu para fazer o comentário e fazer o desenho dele. Tá certo? Bem, continuando, os mitos gregos estão muito presentes na nossa cultura moderna. Livros, filmes e músicas retratam história que nos deixa impressionados. Eu gostaria de dar uma pequena pausa nessa correção aqui e trazer um livro para vocês. Deixa eu entrar aqui e vou mostrar aqui para vocês, tá? Que foi um livro que eu trabalhei com os meus alunos o ano passado, do nono ano, que foi. Cadê? Eu vi ele agora aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí, viu? E esse livro eu trabalhei com os meus livros. É um livro que trabalha justamente a. Peraí, viu, gente? Que fugiu aqui a. Fugiu aqui a tela de vocês, não foi? Desculpa aí, viu? Deixa eu colocar aqui, porque fugiu a tela de vocês aqui da atividade, tá? Deixa eu fazer reaparecer novamente para vocês, ok? Perdão, peço desculpas. Eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui na hora que eu fui mostrar para vocês o livro Ferramenta dos Deuses, Contos Fantásticos do escritor Fábio Bahia, que é o nosso conterrâneo aqui da nossa região, que justamente fala desses deuses nos tempos atuais, sabe? Então eu peço desculpa a vocês aí. Para. Deixa eu colocar novamente aqui a atividade. Peço desculpas. Vou colocar agora, tá? Só um erro de percurso que não vai atrapalhar em nada a nossa atividade. Que agora ele fugiu daqui. Acontece. Pronto. Pronto. Voltamos aqui à tela, beleza? Agora só falta agora
É, só falta agora eu colocar a minha imagem. Beleza. Então, peço desculpa aí a vocês, tá? Sobre esse momento. Mas, nessa questão aqui, quando fala aqui, ó, os mitos gregos, eu tentei trazer para vocês o livro de Fábio Bahia, escritor Fábio Bahia, que ele fala, ele traz esses deuses, traz a mitologia grega nos tempos atuais. E aqui é o que está trazendo esse momento da atividade de vocês aqui. Ó. Os mitos gregos estão muito presentes em nossa cultura moderna. Livros, filmes e músicas. Retratam histórias que nos deixam impressionados. Esse livro de Fábio Bahia, ele traz, são vários contos, tá? E cada conto, ele traz um deus. Ele traz, um deus não, ele traz uma ferramenta que era utilizada por esses deuses. O martelo de Thor, o arco de Diana, tá? Que são ferramentas usadas por esses deuses, né? Por esses mitos, certo? Então, assim, é para mostrar para vocês que nos tempos que nós estamos hoje, nos dias atuais, existem livros, histórias, filmes que envolvem essas histórias envolvendo a mitologia grega, certo? Então, peço desculpa aí esse momento que interrompeu, que a atividade saiu, foi porque eu estava tentando buscar o livro para vocês, mas em outro momento, em outra oportunidade, eu mostro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Leia a sinopse do livro O Ladrão de Raios, outra história aí também que representa a questão da mitologia grega, tá? De Riordan, e veja como a mitologia grega é retratada nessa obra. Aí vocês vão ter aqui, ó, nesse momento, é a aula 4, traz um trecho do livro. Quem puder, quem tiver a oportunidade de estar lendo, vocês podem buscar o link e podem estar lendo esse livro, pode baixar em PDF, que vocês vão encontrar na internet e ler. É um livro que vai mexer demais com a imaginação de vocês, tá? Aí nós temos aí, leia a sinopse do livro Ladrão de Raios, de Rick Riordan, e veja como a mitologia grega é retratada nessa obra. Aula 4. O Ladrão de Raios. Primeiro volume da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Também já li esse livro, também trabalha com essa questão da mitologia grega. Outro livro maravilhoso, tá? O Ladrão de Raios esteve entre os primeiros lugares na lista das séries mais vendidas do The New York Times. O autor conjuga lendas da mitologia grega com as aventuras no século XXI. Nelas, os deuses do Olimpo continuam vivos, ainda se apaixonam por mortais e geram filhos, metade deuses, metade humanos, como os heróis da Grécia Antiga. Marcados pelo destino, eles dificilmente passam da adolescência. Poucos conseguem descobrir sua identidade. O garoto problema, Percy Jackson, é um deles. Tem experiências estranhas em que deuses e monstros mitológicos parecem saltar das páginas dos livros direto para a sua vida. Pior que isso, algumas dessas criaturas estão bastante irritadas. Um artefato precioso foi roubado do Monte Olimpo e Percy é o principal suspeito. Para restaurar a paz, ele e seus amigos, jovens heróis modernos, terão de fazer mais do que capturar o verdadeiro ladrão. Precisam elucidar uma traição mais ameaçadora que a fúria dos deuses. Aí nós temos a sinopse de O Ladrão dos Raios, de Rick Riordan, tá? Intrínseca, disponível em... Aí vocês podem estar indo aí acessar esse material para maiores conhecimentos sobre esse material, tá certo? Bem, vamos continuar agora com a atividade. Agora que você já sabe do que trata a história, leia um trecho do livro no qual a personagem fala sobre o fato de ser um semideus. Lembrando lá do que a gente já estudou anteriormente, o que é um semideus? É a mistura, né? Podemos dizer assim, é quando um deus se envolve com uma mortal, né? Eles dão o nome de ninfas, que envolve com uma mortal, e aí eles geram uma criança semideus, metade humana, metade imortal, certo? Então vamos lá. O Ladrão de Raios. Sem querer transformo em pó minha professora de iniciação à álgebra. Olhe, eu não queria ser meio sangue. Se você está lendo isto,
porque acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte: feche este livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre o seu nascimento e tente levar uma vida normal. Ser um meio-sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está lendo isto porque acha que é ficção, ótimo. Continue lendo. Eu o invejo por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. Mas, se você reconhecer nestas páginas, se sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ler imediatamente. Você pode ser um de nós. E uma vez que fica sabendo disso, é apenas uma questão de tempo, antes que eles também sintam isso e venham atrás de vocês. Não diga que eu não avisei. Meu nome é Percy Jackson. Tenho 12 anos de idade. Até alguns meses atrás, era um aluno de um internato na Academia Yancey, uma escola particular para crianças problemáticas no norte do estado de Nova York. Se eu sou uma criança problemática, sim, pode-se dizer isso. Eu poderia partir de qualquer ponto da minha vida curta e infeliz para prová-lo, mas as coisas começaram a ir realmente mal no último mês de maio, quando nossa turma do sexto ano fez uma excursão a Manhattan. Vi 28 crianças alucinadas e dois professores em um ônibus escolar amarelo indo para a Metropolitan Museum of Art, o fim a fim de observar velharias gregas e romanas. Eu sei, parece tortura. A maior parte das excursões da Yancey era mesmo. Mas o Sr. Burner, nosso professor de latim, estava guiando essa excursão. Assim eu tinha esperanças. O Sr. Brunner era um sujeito de meia idade em uma cadeira de rodas. Motorizada. Desculpa que aqui deu uma. Pronto, motorizada. Tinha um cabelo ralo, uma barba desalinhada e usava um casaco surrado de tweed, que sempre cheirava a café. Talvez você não achasse legal, mas ele contava histórias e piadas e nos deixava fazer brincadeiras em sala. Também tinha uma impressionante coleção de armaduras e armas romanas, portanto, era o único professor cuja aula não me fazia dormir. Aqui nós temos um espaço. Eu esperava que desse tudo certo na excursão. Pelo menos tinha esperança de não me meter em encrenca dessa vez. Cara, como eu estava errado. Entenda, coisas ruins me acontecem em excursões escolares. Como na minha escola, da quinta série, quando fomos para o campo de batalha de Saratoga. E eu tive aquele acidente com um canhão da Revolução Americana. Eu não estava aprontando para o ônibus da escola, mas é claro que fui expulso do mesmo jeito. E antes disso, na escola da quarta série, quando fizemos um passeio pelos bastidores do tanque dos tubarões, o mundo marinho e eu, de alguma forma, acionei a alavanca errada no passadiço e nossa turma tomou um banho inesperado. E antes disso, bem, já dá para você ter uma ideia. Nessa viagem, eu estava determinado a ser bonzinho. Ao longo de todo o caminho para a cidade, aguentei Nancy Baboft, aquela cleptomaníaca ruiva e sardenta, acertando a nuca do meu melhor amigo Groover, com pedaços de sanduíches de manteiga de amendoim com ketchup. Groover era um alvo fácil. Ele era magrelo, chorava quando ficava frustrado. Devia ter repetido de ano muitas vezes, porque era o único na sexta série que tinha espinhas e uma barba rala começando a nascer no queixo. E, ainda por cima, era aleijado. Tinha um atestado que eu dispensava da educação física pelo resto da vida, porque tinha algum tipo de doença muscular nas pernas. Andava de um jeito engraçado, como se cada passo doesse, mas não se deixe enganar por isso. Você precisava vê-lo correr quando era dia de
enchilada na cantina. De qualquer modo, Nancy Baboft estava jogando bolinhas de sanduíche que grudavam no cabelo castanho cacheado dele. E ela sabia que eu não podia revidar, porque já estava sendo observado sob o risco de ser expulso. O diretor me ameaçara de morte com uma suspensão na escola. Ou seja, sem poder assistir às aulas, mas tendo de comparecer à escola e ficar trancado numa sala fazendo tarefas de casa. Caso alguma coisa ruim, embaraçosa ou até moderadamente divertida acontecesse durante a excursão, certo? Eu vou matá-la, murmurei. Groover tentou me acalmar. Está tudo bem. Gosto de manteiga de amendoim. Ele se esquivou de outro pedaço de lanche de Nancy. Agora chega. Comecei a levantar, mas Groove me puxou de volta para o assento. Aí está um trecho, né, desse livro dele, Rick Riordan, O Ladrão de Raios, disponível. Vocês podem estar aí, ó, e pode estar acessando também, ok? Primeira questão dessa atividade aí. No segundo parágrafo do texto, aí a gente vai lá no segundo parágrafo. Primeiro, olha, eu não queria ser um meio sangue. Então, esse aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Vamos lá para a questão. No segundo parágrafo do texto, o personagem afirma: olhe, eu não queria ser um meio sangue. Considerando o contexto do livro e o que você aprendeu sobre os heróis da mitologia grega, assinale a alternativa que apresenta um substantivo que relaciona a ideia de meio sangue. Qual desses substantivos poderia ser? Hércules, Alquimena, Zeus, Vênus ou Groover? O que quer dizer meio sangue? Metade Deus, metade humano. Então, quem desses aí poderia ser? Tá? Opção 2. No texto, Percy Jackson afirma ser meio sangue, ou seja, fruto da união entre uma divindade e um mortal. Por esse motivo, ele se considera uma criança anormal. Considerando isso, explique o que seria uma criança normal do ponto de vista do garoto. Logo lá no início do texto, aqui, ó, logo aqui no início, ele fala sobre isso, ó. Se você está lendo isso, é porque acha que pode ser meu conselho é o seguinte: feche esse livro agora mesmo. Ou seja, vá lendo essa parte aí que você vai encontrar essa resposta aqui. O que é uma criança normal para Percy Jackson? Certo? Em uma frase do texto, Percy Jackson faz uma seguinte afirmação: o diretor me ameaça de morte com uma suspensão da escola. Por que a expressão está entre aspas, ameaça de morte? Por quê? Vá lá. Isso aí a gente vai usar da interpretação, vai além do que o texto está, porque o texto está bem claro, está mostrando por que está ameaça de morte, está entre aspas. Por quê? Hein? Quarta questão. Agora você continua a história. O que você acha que aconteceu? Crie um parágrafo que dê continuidade ao texto. Quando terminou aqui, ó. Agora chega. Comecei a levantar, mas Groove me puxou de volta para o assento. A partir daqui, vocês vão vir aqui nessa questão e vão criar esse parágrafo aí, ó. Tá? Vão criar um parágrafo dando continuidade a essa história. Beleza? Aí vamos para a última aula, que é a aula 5, e aqui diz o seguinte: nós estamos já em momentos finais dessa atividade. Aí nós vamos aí, ó. Número 1. Assim como Percy Jackson, há muitos outros heróis criados com base na mitologia grega. Pesquise em livros ou web e registre nas linhas abaixo 2 personagens que tenham essas características. Fácil, fácil, né, gente? É só questão de pesquisar e vocês vão encontrar todas essas respostas aí sem dificuldade nenhuma, tá certo? Então, vocês vão encontrar muitas, é só vocês pesquisarem aí na internet que vocês vão achar tranquilamente, tá certo? Segunda questão. Agora é a sua vez de imaginar. Se você fosse um herói mitológico, quais seriam suas habilidades e suas fraquezas? E aí agora você vai
construir aqui essa resposta. Tá certo? Lembrem-se, fique em casa para a sua segurança, da sua família e das demais pessoas. Então, gente, é com imenso prazer que eu venho até aqui ajudar vocês, turminha do 8º ano. Eu espero que eu tenha ajudado bastante a vocês. Lembrando que qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? E pode estar aqui, ó, comentando nos comentários abaixo aí no canal, que eu posso vir estar tirando as dúvidas de vocês também. Tá certo? Então, até a próxima aula, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau.